E já são 150 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus em São Paulo. A iniciativa da Prefeitura faz parte da operação da licença para o ônibus. O Carlos também foi conversar com os usuários do transporte coletivo e com os motoristas dos carros para saber o que eles estão pensando sobre essas mudanças. Antes era um caos, tá? Você ficava aí dentro do ônibus aí, em torno daqui, do aeroporto, por exemplo, até o centro, você ficava em torno de 2 horas. Tá? Hoje você consegue fazer em 40 minutos. Para quem pega ônibus, melhorou, porque minhas funcionárias pegam o ônibus e dizem que melhorou, mas para a gente é péssimo. Eu tenho que dar a volta ali por baixo para conseguir pegar essa faixa. Eu não sou muito a favor do corredor de ônibus não, cara. Por quê? Dificulta mais o trânsito de automóvel. E usa a faixa de Santa Amaro também, da Avenida Santa Amaro. Eu vou em 50 minutos, eu estou lá no hospital da clínica, com a faixa. Antigamente eu demorava 2 horas. Pela primeira vez, de uma maneira consistente, a Prefeitura está tentando fazer os ônibus andarem. Então essa é a grande diferença. Isso vai melhorar a condição da cidade, o tempo de viagem das pessoas, a emissão de poluentes, tudo isso você vai ter ganhos, porque o uso do transporte coletivo é muito mais sustentável do que o uso do automóvel e motocicleta. Existem vários estudos, né, da área de saúde mostrando essa correlação e essa diminuição de expectativa de vida em função de concentração de poluentes. Eu que trabalho na rua, então é menos poluição, menos vista irritada, acho que fica muito bom também. E o meio ambiente precisa disso, né? O ideal é que esse transporte coletivo ele seja um transporte com baixa emissão. Então, o ideal seria que não fosse, por exemplo, veículos somente a diesel, mas veículos elétricos, porque aí você garante uma emissão menor. Qualquer medida que tenha o efeito de reduzir o número de veículos, ela é benéfica, né, do ponto de vista de qualidade do ar. O que você achou da implantação do corredor de ônibus Norte-Sul aqui na 23 de maio, Washington Luiz? Para mim complicou demais, porque o trânsito ficou bem pior. Como eu tenho que ir ao fórum, eu levo o dobro do tempo que eu levava antes. Um ônibus leva 70 pessoas com tranquilidade. Um carro em São Paulo leva uma pessoa e meia no máximo, na média, né? Então, a opção tem que ser pelo transporte coletivo. A pessoa que está reclamando do congestionamento, busca outros caminhos. Não vai andar nos corredores de transporte coletivo. Para mim está sendo sensacional, porque o tempo que eu perdia parado no trânsito, hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Um caminho que eu fazia em 40, 50 minutos, hoje eu consigo fazer em 20 e 30. Olha, atrapalha um pouco o trânsito, né? Porque diminui a faixa de carro. Mas, por outro lado, ajuda bastante com o fluxo de ônibus. Então, para todo benefício, sempre tem um mal, né? Pois é, enquanto nós vimos essa matéria aí, um telespectador, Antônio Carlos Batista de Souza, metalúrgico da Mercedes, aqui de São Bernardo do Campo, deu a sua opinião. Ele disse que o transporte só será um transporte de qualidade se a Prefeitura voltar a ter uma empresa pública de transporte e não deixar nas mãos da iniciativa privada. Uma opinião também relevante, né? E, Lúcio, e com relação às faixas exclusivas de ônibus, como nós acabamos de ver na matéria, elas podem melhorar o transporte e o trânsito? Como é que você vê essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo? Muito. A faixa exclusiva é uma coisa fundamental. E o corredor central, melhor ainda, né? Que aí ele não tem os problemas operacionais quando o carro tem que entrar à direita, etc. Tal. O que eu pude observar, então, inteiramente a favor, e quanto mais melhor. Sabe? Em linguagem simples, pau na moleira, como se diz, né? Agora, eu acho assim também. Pude observar que as faixas exclusivas, tem muito pouco ônibus passando. Isto significa que vai ter que ser feito rapidamente a tal revisão do sistema de transporte da cidade de São Paulo para que realmente, já com os efeitos positivos já ocorridos, esse efeito seja incrementado ainda muito mais com um grande aproveitamento dessas faixas exclusivas e desses corredores de ônibus, mudando inclusive o sistema operacional deles. E eu acrescento, adicionando em alguns corredores de ônibus a tarifa zero, porque aí ele tem uma função adicional de ser ainda mais atrativo para os usuários. Aí você realmente faz uma competição efetiva com o transporte individual motorizado, que, como foi colocado na matéria, ocupa 10 vezes mais espaço por pessoa do que o transporte coletivo. Era exatamente sobre o que eu ia perguntar, sobre a tarifa zero, que você tinha justamente sugerido que a implementação dela fosse iniciada nos corredores de ônibus. Pois eu acho que isso é uma forma, inclusive, de você beneficiar, fazer de uma vez a competitividade do transporte coletivo com o transporte individual. Então, aí realmente ele fica muito atraente, muito mais rápido, fica faltando a qualidade e o preço mais baixo. Obviamente, ele vai ser um grande atrativo, né? E, finalmente, acho que isso tudo está apontando para aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? A revisão urgente da forma de contratação do serviço, que é uma discussão
que tem que ser feita. Tá certo. Professor Lúcio, muito obrigado pela sua participação hoje, foi de extrema importância e esclarecedora para a gente. Muito obrigado. Obrigado pelo professor.